Deus é fiel. Todos acharam? Gálatas capítulo 4, versículo 16. Amém? Saudar também os irmãos que estão pelo YouTube. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Senhor Deus, essa é a tua palavra que nós vamos ministrar nesse momento. Fala conosco, Pai, pois assim te pedimos, assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar depois de um final de semana onde teve festa, onde teve aniversário, onde teve tanta coisa. O cansaço, a fadiga espiritual é normal, né? Por isso parece que essa mazela, né? Aquela coisa assim, mas depois, quando a gente vai passando depois dos dias, a gente vai recuperando e vai voltando ao normal. Amado, o apóstolo Paulo, ele falando a sua carta aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, Paulo, ele agora começa a questionar o comportamento daqueles irmãos que outrora estavam cheios do Espírito e agora eles estavam querendo estar presos nos rudimentos da lei mosaica, presos em coisas que Deus não havia ordenado. E eu quero falar dentro desse tema hoje sobre dizer a verdade. Não sei se você já viveu dentro dessa situação, e quando a gente fala a verdade, a gente incomoda e a gente passa até a andar mais só, né? Se você diz algumas verdades, você passa a ter poucos amigos, né? E existem duas verdades, ou posso dizer até três verdades: a verdade que o mundo ensina, a nossa verdade, mas a verdade absoluta que é Cristo. Então Paulo, ele começa falando com os Gálatas no capítulo 3, e no capítulo 4 Paulo ele reforça a preocupação que ele tinha com aquela igreja, porque a igreja estava vivendo agora um momento contrário. Quando a gente olha para a palavra de Deus, não é diferente em alguns irmãos. Eu vinha no carro agora, conversando com a minha esposa a respeito de uma situação, e a gente vê, às vezes, alguns irmãos, eles começam uma carreira, irmãos. É fogo, é glória, é presença, e é mistério, é aquela coisa toda. E quando você pensa que aquelas pessoas vão avançar, vão superar os obstáculos que a vida espiritual traz, na primeira investida do inimigo, aquelas pessoas que começaram com todo o vapor, elas começam a definhar. A igreja da Galácia não foi diferente. Paulo começa dizendo no capítulo 3, antes da gente ir lá no versículo 4, capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebestes do Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqueles crentes que começaram cheios do Espírito Santo, agora estavam todos eles vivendo na caducidade da letra. Às vezes eu encontro e eu digo isso em relação à minha vida. Eu não quero que Deus me revele nada da vida de ninguém, para a minha vida ficar toda torta. Eu quero que Ele diga da minha vida. A vida de ninguém não me interessa não, se eu falo da minha. Depois que eu resolver a minha, se o Senhor quiser me usar para alguém, qualquer pessoa. Mas você imagina, olha, Deus me mostrou sua vida onde foi. Aí eu vou ficar preocupado pela vida dos outros, ou eu vou virar agora o fiscal do céu para ficar olhando para não. Primeiro a minha vida. Aqueles crentes estavam agora todos eles embriagados, todos eles agora andando pela caducidade da letra, pela lei.
Os crentes que estavam libertos pela pregação da palavra agora estavam presos pela doutrina dos homens, pelos ensinamentos de homens. Mas eu não quero focar 100% nesse foco aqui que Paulo ele cobra da igreja da Galácia sobre a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Mas Paulo agora está preocupado porque aquela igreja que outrora estava liberta, aquela igreja agora ela estava se prendendo em coisas que não deveria se prender. Eu vinha conversando com minha esposa, tem crente que gosta de arrumar problema para cima da sua vida. Olha, eu estou vendo uma luta, mas uma luta onde, meu irmão? Você não sabe sossegar não, parar um pouquinho. Jesus, olha, eu tenho um problema aqui, mas esse problema aqui não pode afetar a minha vida toda. Eu não posso pegar um problema que eu estou tendo na cabeça do dedo e condenar meu corpo todinho por causa do meu problema na cabeça do dedo. Eu tenho que ter maturidade para resolver o problema lá, sem causar dano em outro lugar. Tem crente que tem um problema pequeno e faz uma tempestade num copo d'água, se isola, se afasta da presença de Deus, se afasta da igreja, começa a achar que tudo está perdido por causa de uma simples coisa que pode ser resolvida com maturidade. Eu estava falando, digo, a pessoa começa, daqui a pouco está se esfriando, está se afastando, está ali, daqui a pouco morre. Eu penso assim, sabe, irmão, eu penso dessa forma. E a gente vinha, ontem, eu e minha esposa, a gente estava elogiando a senhora, a irmã Neta. A gente dizendo assim, posso dizer, né? Eu sei que ela não vai ficar soberba por isso, não vai. A gente estava falando e a minha esposa é muito observadora disso, ela está vendo a irmã Neta? Ela não entrou na igreja por causa de homem, ela entrou por causa de Jesus. Porque já passou alguns pastores e ela não abalou a sua fé, porque um ou outro deixou de estar andando com Deus. E quando a gente firma nossos pés na rocha, pode levantar a luta que for, irmão. A gente sabe que vai ter problema. É bom demais a nossa vida ficar 100% toda hora. É bom. Ó, eu era magrinho, bonitinho, estou ficando gordo e feio, vou fazer o quê? E, irmão, o bucho cresce, eu vou ter que. Aí eu vou ficar com raiva porque estou buchudo, me diga, ou eu vou fazer exercício para baixar o corpo. Não é melhor fazer? Né? Eu vi a irmã tomou um monjado e ainda secou, porque eu pensei que ela estava amarrada com um cordão na roupa dela, que eu acho que ela ficou constrangida comigo, né? Fiquei tão surpreso, menina, tu vai sumir, misericórdia. Você é monjado, pastor, mas eu só posso tomar se mais um mandato. Eu estou até nesse negócio. Aí eu fiquei ainda nesse processo. Eu estava vendo um vídeo ontem, e aí estava o médico dizendo que se o camarada tomar o monjado sem ele mandar, pode ficar com os coros murchos. Aí estava mostrando a mulher tudo murcho, ali pronto. Você como é esse troço aqui? Aí vou emagrecer e vou murchar, fica pior. Porque imagine, todo ainda tem uma carnezinha para pegar e murcho, só o osso e o couro murcho, aí o negócio ficou estreito. Meu Deus, né? Tem que ir para o médico. Eu fico rindo porque assim, isso é uma questão, mas tem gente, irmãos, que cria tempestade em tudo. Às vezes é um probleminha, é uma semana de provação, é uma luta, é algo que Deus está permitindo que aconteça para amadurecer a fé, e agora estão tudo bicudo com raiva. Era bom demais, irmãos, se tudo fosse 100% do jeito que a gente quer. No sábado, olha só, eu não entendi no sábado. A gente quer chegar no carro, ir no carro, mesmo que seja velhinho, vai ser do nosso, é nosso. Estamos todo mundo arrumado em casa. Vamos para a igreja. Quando eu entro no carro e vou ligar o carro não pegou. E eu disse, o que foi que aconteceu? O carro não pegou. Quando eu abro o capô do carro, tem um gato dentro do capô do carro. E onde que acha esse gato saiu, entrou, por onde foi que ele veio? Mas depois, quando você esfria a cabeça, e o rapaz do Uber disse, irmão, agradeça a Deus, foi livramento.
livramento que Deus lhe deu. Terminou o culto aqui no sábado. O culto terminou, para pegar o Uber aqui é problema aqui depois de 10 horas. O Uber não vem não, irmão. Fica ali, você chama uma, chama duas, chama três. Aí o rapaz do Uber disse que é por conta de assalto. E se você ficar insistindo, ele fica dizendo que pode ser golpe, alguma coisa. Eu digo, mas não fica o cadastro da pessoa lá, né? Não fica a índole da pessoa lá no aplicativo. Mas tudo bem. Aí o que acontece? A gente chegou em casa mais de 11 porrada. Aí no outro dia eu tive que chamar o eletricista. Quando o eletricista veio, foi uma pecinha que tinha quebrado, mas ela já estava quebrada. Na verdade, o gato foi um instrumento de Deus para não me deixar na mão de noite. Porque estava quebrado, o carro dava vai dar um estrago, parava, dar um estrago. E o gato foi a mão de Deus dizendo assim: vou deixar isso aqui para você resolver logo, porque senão você fica na estrada com sua mulher, com o menino, quebrou na garagem, estava lá guardado. Então Deus agiu, colocou a mão. Às vezes a gente não entende um não, uma porta fechada. Tudo para nós é como se Deus estivesse nos virando as costas. Então Paulo agora está olhando para aquela igreja e está cobrando ela. Paulo está dizendo assim: você é crente, pare com isso. Você é crente, crente não anda dessa forma. E agora os irmãos estão tudo bicudo, tudo com raiva. E dizer a verdade às vezes nos custa muito caro. E esse é o tema da mensagem que eu quero falar agora. Primeiro, escute bem: quem diz a verdade tem inimigo. Olha, se você não arrumou inimigo e você quer agora começar a falar certas coisas que algumas pessoas não querem ouvir, se prepare para um inimigo. Você quer ver uma coisa? Deixa eu dizer. Na reunião da família, eu estou falando da verdade que é Cristo. Começa a falar a respeito de idolatria. Diga: gente, eu vou pregar para vocês sobre idolatria. Imagina quantos vão se levantar contra, ou quantos vão entronchar a cara, porque você está falando de um assunto que para eles, muitas das vezes, eles não estão nem aí preocupados. Eu tenho uma tia minha que é crente há muito tempo, aliás, alguns tios que são cristãos. Aí vai, não vai, não escapa. Ave Maria. Aí eu digo: isso está errado. Não pode, você como crente não pode estar falando isso. Eita, está escrito na Bíblia. E está escrito, está escrito lá em Êxodo 23, 13. Olha só, eu estou falando da verdade de Cristo aqui. Imagina você chegar para alguém que está preso na idolatria, que acha que Maria é a mãe, é a deusa da pessoa, e você for dizer: ó, está escrito na Bíblia, em Êxodo 23, 13, está aqui, que nem se lembre e nem da sua boca saia o nome dessas pessoas, desses deuses que não são deuses. Imagina uma pessoa que está presa no Padre Cícero e você dizer assim: ele não salva não. Olha quantos inimigos você vai arrumar. Imagine você perto de um irmão falso e você chegar para uma assim: deixe de hipocrisia, deixe de ser falso. Será que a pessoa vai gostar de ouvir isso? Então, quando a gente começa a falar a verdade, principalmente a verdade que vem de Deus, a gente passa a ter poucos amigos. Seja na escola, seja dentro de casa, seja no trabalho. O irmão mandou uma mensagem, um diácono, dizendo: pastor, no trabalho disseram que não fale mais comigo não, porque a palavra que eu prego deixa as pessoas diferentes. Olha só. Imagine você chegar no seu trabalho e você ouvir os irmãos dizerem assim: fulano disse que não ficasse mais perto de você não, porque você contagia, deixa a pessoa com um pensamento pensativo ou quer desviar a fé de alguém. A Bíblia diz que Elias foi chamado de perturbador de Israel. E por que Elias foi chamado de perturbador? Foi porque ele perturbava? Porque Elias ligava um som alto, tocando funk, ou tomava cachaça até altas horas da noite? Era isso que ele perturbava alguém? Não. Elias foi chamado de perturbador de Israel porque Elias
usado por Deus, botou o dedo na cara do rei Acabe e apontou os pecados que ele estava fazendo. Acabe, quando ele se encontra com Elias, diz a Bíblia que Acabe diz: olha aí o perturbador de Israel. E Elias diz: eu não estou perturbando Israel, eu só estou pregando que Azera não é Deus, que Baal não é Deus, que você está errado, você tem que se converter. Mas ele é chamado de perturbador porque ele está pregando a verdade. Às vezes tem famílias cristãs que às vezes ela não recebe visitas até de parente. Não é porque a pessoa é ruim, não é porque você não faz as coisas certas, é porque a verdade que está na sua vida incomoda quem está mais perto. Tem pessoas que não querem estar na sua casa nem na minha, não é porque a gente tratou mal, não é porque a gente não estendeu a mão quando a pessoa precisou, é porque a verdade de Cristo está em nós. Eu não vou na casa do João não, porque lá na casa do João, se eu for falar de forró, ele diz que Jesus não está nesse negócio de forró. Se eu for falar de qualquer coisa, o João... E olha que tem coisas que eu nem falo, eu fecho até a boca. Eu cheguei a uma prima minha que eu considero muito como irmã, e olha que eu já fui católico, eu tenho uma boa base no católico, fiz primeira comunhão, fiz uma série de coisas. Eu já fui assembleano, eu de escola dominical, eu não sou tão PhD não, mas eu estudei bastante. E também no adventismo. A adventista, ela, eu não sei hoje, mas antigamente ela explorava muito os estudos. E eu conheço um pouco. E eu estava lá no noivado de minha prima, que ela é para mim como se fosse uma irmã. E a família do noivo dela são adventistas do Peru. E é lógico, eu saí de casa, eu disse: eu não vou para o aniversário de minha prima para debater e para estar porfiando por religião, por crença, por nada. Mas a sogra dela é cri-cri. Pensa numa velha chata aquela mulher. E se ela estiver me assistindo, agora eu estava disse, é chata, né? Aí imagina, eu estou lá, eu digo: olha, eu tenho que conversar, ficar na minha. Mas ela veio puxar assunto para lembrar. E porque o sábado, e como eu já estudei, já passei por essas escolas, não dá para ficar calado. Ah, tem que guardar o sábado. Aí eu digo: me diga em qual caixa eu guardo esse sábado. Dá para guardar lá no bolso? Se eu passar o dia todinho dizendo sábado, 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 me liberte, o sábado eu liberto alguém, irmão. Aí, mas por que eu digo? Porque o sábado é Jesus, minha querida, o sábado é Cristo. Não, vocês não guardam o quarto mandamento, eu digo, mas guardando mais do que vocês imaginam, porque lá está escrito: lembra-te. A palavra lembrar é trazer para a memória, é guardar dentro do coração. Lembrar de quê? Do dia. Quem é o dia? O que é que a Bíblia fala do dia? O dia é o período de luz que ilumina a terra. O que foi que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Glória a Deus. Lembra do dia? Que dia? Do dia de sábado. Sábado é qual dia da semana? O sétimo dia da semana. Jesus é o sétimo homem enviado por Deus. Primeiro veio Moisés, depois que o mundo foi tomado pelo pecado de Adão e Eva. Aí Deus levanta Abraão, primeiro Abraão, depois Isaac, Jacó, Moisés o quarto. Vem depois de Moisés, vem Samuel, o profeta segundo o coração de Deus, que é o quinto. O povo se cansa de profetas e pede um rei. Deus levanta Saul, mas Saul não é aprovado, e vem Davi, o sexto. E Jesus vem da linhagem de Davi, o sétimo homem. Lembra do dia do sábado para fazer o que? Santificar. A palavra santificar é declarar que algo é santo. O próprio Deus declarou o sábado como santo. Os demônios declararam o sábado como santo, que é Cristo. Declararam Jesus como santo de Deus. A natureza declarou Jesus como santo de Deus. Os homens declararam Jesus como santo de Deus. Os demônios, os anjos. Aí a mulher diz que não, porque tem que guardar o sábado. Eu digo: eu já guardo. E
guardo ele todo dia, guardo ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado de novo. Agora, se fosse para guardar dia, eu não guardava no sábado, eu guardava terça-feira, porque a Bíblia diz que Deus abençoa a terça 2 vezes. Ah, mas pastor, por que o senhor fala dessa forma? Porque eu não estou preso na caducidade da letra. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, vamos ler? Aí essa verdade incomoda, e como incomoda, aí eu estava lá, eu digo, aí ela disse uma palavra que eu nem me lembro, você lembra mais, Adriana? E ela se ofendeu quando eu rebati. Eu digo, você começou, eu termino. Eu não tenho, Colossenses 2,16, se não estou enganado. Teve uma palavrazinha que ela falou que eu rebati em cima, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Eu não estou violando, estou guardando o sábado. Eu guardo o sábado, guardo o domingo, guardo a segunda, guardo a terça. O meu Deus é Deus do sábado, do domingo, da segunda, da terça, de qualquer dia. Ah, pastor, mas fulano quer viver preso, não fique. Eu não estou dizendo que você não fique, mas você não pode empurrar de goela abaixo para que alguém aceite a sua doutrina como se fosse uma verdade absoluta, quando a Bíblia diz que não. Que o próprio Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, eu estou acima dele. E ela veio debater. Tem verdades que quando você diz assim, como aí, depois que ela viu a minha posição, aonde eu chego, ela já fica olhando para mim por cima. Aí, não é assim, pastor? Já olha para mim por cima, olha. É primo dela, ele gosta do sábado. Eu gosto do sábado, eu gosto do domingo, eu gosto da segunda-feira. Eu não estou preso, é no dia. Eu estava num debate com um adventista, que o sábado, falando, e tudo bem, me diga quais são os 3 princípios sabáticos. Eu digo, você não estudou isso não? Me diga quais são os 3 princípios sabáticos. Aí eu não sei não, eu digo, mas eu sei por você. O primeiro princípio do sábado é a soberania. Deus precisava descansar? Deus precisa descansar? Porque se Deus precisar dormir, não é Deus. Se Deus precisar relaxar o corpo como eu e você, ele não é Deus. Mas ele descansou. Por que ele descansou? Porque ele é soberano. E a pessoa que é soberana, ela está acima de tudo. Manda quem manda, obedece quem tem juízo. A soberania é ter poder no céu e na terra. Aí, pastor, tudo bem, Deus é soberano. E Jesus é soberano também? É. Livro de Mateus 28:18, Jesus diz assim, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, a soberania. Qual o segundo princípio do sábado? Libertação. Deuteronômio 5, verso 15, o Senhor diz assim, porque tu vais se lembrar que tu fosse servo na terra do Egito, por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. O segundo princípio é libertação. O terceiro e último princípio do sábado é descanso eterno. Hebreus 4, verso 9, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então somente Jesus é soberano, somente Jesus liberta e somente Jesus me dá a vida eterna. Não tem por que você ter argumento. Então Paulo está dizendo para aquela igreja, Paulo está dizendo assim, vocês começaram pelo Espírito, não foi pela carne, não foi pelas obras da lei, vocês têm que parar com isso. Quem diz a verdade é um inimigo. Uma coisa que eu tenho que aprender, a verdade não faz curva. Mesmo que doa, a verdade nunca deixa de ser verdade. Livro de 2 Coríntios, abra comigo por favor, 2 Coríntios capítulo 13. Olha o que é que Paulo vai falar a respeito da verdade. 2 Coríntios 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade não se curva, ela pode até ficar calada por um tempo, mas não confunda o silêncio da verdade com derrota. Não. Eu sempre gosto de falar essa conjectura. Um dia a verdade saiu e a mentira saiu também, e se encontraram. A mentira viu lá de longe e disse que lá
lado bonito, a mentira falando a verdade, olha. Sei, quando você vê uma pessoa que está acostumada a mentir e dizer alguma coisa que é verdadeira, você já pensa duas vezes, porque a pessoa está querendo dar um golpe, e é verdade. A mentira olhou para a verdade e disse, mas que lado bonito, e a verdade olhou para o lado e disse, é verdade, o lado é bonito. E o dia estava tão quente que a mentira disse, vamos tomar um banho. E a verdade disse, vamos tomar um banho. E despiram-se e foram tomar banho no lago. A verdade achou a água tão boa que ficou tomando banho e se distraiu. A mentira saiu caladinha, vestiu a roupa da verdade e saiu andando pela cidade. Quando a verdade saiu do lago, que olha com a roupa da mentira, a verdade disse, eu não visto essa roupa de jeito nenhum. Eu ando pelas ruas nua, mas não visto a roupa da mentira. E quem foi essa verdade? Jesus de Nazaré. Um dia ele andou pelas ruas de Jerusalém, foi espancado, despido, pagou um preço altíssimo pela minha vida e pela sua, mas não deixou de ser verdade. E permaneceu firme. Então a verdade ela não se dobra. Pode passar o tempo que for, mas um dia a verdade ela vai vir à tona. Pode enfeitar da forma que for, pode fazer o teatro que for, um dia a verdade aparece. A gente vive um tempo em que as pessoas estão distorcendo a verdade, estão fazendo pior, botando um pouco de verdade nas mentiras e maquiando. Mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor vê todas as coisas. Eu estava meditando sobre a história de Onã. Olha só como Deus ele sonda o coração e a mente do cristão. Eu não sei se você já leu essa história, livro de Gênesis, capítulo 38, que vai falar de Onã. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, que Judá e Tamar. Aí aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou à casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá dali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher. E ela concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou de Er. E tornou a conceber e deu à luz a um filho, o qual chamou de Onã. E continuou ainda e deu à luz a um outro filho, o qual chamou de Sela. Judá estava em Quezib quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. Por isso aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. O que é Onã? Onã é aquele tipo de pessoa que abraçava a causa, mas rejeitava o propósito. Como assim, pastor? Onã sabia que a descendência que ele suscitasse com a mulher não seria para ele, mas seria para o seu irmão. Ou seja, a herança que ele tinha recebido de seu pai, as coisas que ele ia receber não ficaria, a parte que pertencia a seu irmão que morreu ia passar para os filhos. E ele, com ganância, para querer que tudo ficasse para ele, ele não permitia que a mulher tivesse descendência. Na cara ele parecia uma coisa, talvez na frente de Judá, meu amor para lá, meu amor para cá, mas nos bastidores, Onã era terrível. Tem crente assim, irmão, que na igreja é uma coisa, mas quando chega nos bastidores é terrível. Às vezes dentro do lar, às vezes com pessoas fora. E Deus, quando olha para Onã fazendo essas coisas, o Senhor detesta ele, porque ele abraça a causa, mas ele está contra o propósito. Tem gente que está assim, ó, escute bem, eu torço para que a irmã Neta seja feliz na sua frente,
Mas quando dá as costas, oxe, ela se vê. Abraça, mas está com. E o nosso Deus, Ele está vendo o que você não vê. Ele escuta o que eu e você não escuta. E ainda mais, Ele sonda o coração. Ele vê as intenções de cada um de nós. E tem pessoas que estão sendo reprovadas por Deus porque está com um comportamento de ornando dentro da casa do Senhor. Imagina, né? Rapaz, de onde se deveria esperar a bênção, está vindo um problema. Eu estava vendo uma reportagem na Bahia, irmão. Olha só que absurdo nós estamos chegando. Essa irmã congregava na igreja com um determinado pastor, me fugiu o nome dele, mas foi na Bahia. E dessas irmãs populares que faz amizade com todo mundo, porque tem gente que atrai as pessoas para ela no sentido bom, não é no sentido ruim. E chegou um tempo que essa irmã decidiu sair do ministério e decidiu continuar o ministério, ela sendo a pastora, o palestino. E uma boa parte da igreja com ela. E o que foi que o pastor fez? Tramou, criou a situação e assassinou a mulher. Agora você para imaginar alguém que está dentro da casa de Deus, que está abraçando a causa, mas está contra o propósito. Porque o propósito de Deus é salvar, não é matar ninguém. O propósito de Deus é que as pessoas sejam libertas. Então ele abraçou como se fosse alguém de Deus, mas estava contra nos bastidores. Matou por causa de ganância, por causa de poder, por causa de uma coisa isso ou aquilo. Quantas pessoas a gente vê assim? Outro caso na Bahia também, a pastora, e agora uma pastora, e ela começou o casal na igreja, e ela era aquele alisado, porque vem para cá, porque vem para ali, porque vem para lá, e ela começou a paparicar demais esse casal, mas o olho dela estava no marido da irmã. E pagou casamento, pagou festa, pagou tudo. E como ele não quis nada com ela, ela parece que matou envenenada a mulher dele, os filhos. Isso, irmão, na presença de Deus, imagina o que é, coisas que a gente olha assim, meu Deus, isso vai existir, mas existe, porque tem pessoas que têm cara de verdade, mas andam na mentira. Quantas ovelhas estão feridas aí por causa disso? Mas a palavra de Deus diz que a verdade não faz curva. Agora escute bem, mesmo que a gente esteja coberto de razão, nem toda hora é para a gente falar. Há um tempo certo. Porque o inimigo é tão perverso que tem gente que apronta. Não sei se você já passou por isso, a pessoa apronta e depois ainda fica como vítima. Eu sou o certo da história, na verdade sendo a pessoa errada, mas naquele momento não é o momento de você falar, deixa o tempo falar. A Bíblia diz em Provérbios 25, versículo 11, que como uma maçã de ouro oferecida numa bandeja de prata, é a palavra dita no tempo certo. Vai ter o momento certo da palavra ser dita e ninguém tira ela, porque a verdade ela não se curva. Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Se você está passando por alguma situação nesse sentido, vai ter o tempo certo de Deus para você falar. Olhando para esse tema ainda, o que é que eu posso falar? Valorize a verdade. Valorize viver na verdade. Não tem nada melhor do que a gente não dever nada a ninguém no sentido de consciência. Não tem nada melhor, irmão. A gente pode até não ter a riqueza, esbanjar nada que muitos esbanjam, mas não tem nada melhor do que deitar, colocar a cabeça no travesseiro e estar em paz. E não ter que se preocupar pelo que alguém possa dizer ou pensar, porque você está com a sua consciência tranquila. Não abra mão de viver na verdade.
Não abra mão dela. A Bíblia diz em Provérbios 23, compre a verdade e não a venda. Não negocie. Não abra mão dos seus valores, dos princípios. Porque o diabo, ele não derruba uma pessoa do dia para a noite, não, irmão. É aos poucos. Você pensa que você está corrompido e você nem se dá conta disso. Nem se deu conta. Então não negocie a verdade. Valorize aquilo que Deus deu a você. Valorize. Não abra mão disso. Pastor, o que é que você tem a dizer mais? Deus quer que a gente ande na verdade. É um desejo de Deus que a gente ande na sua verdade. Livro de Salmo, capítulo 86, ou melhor dizendo, número, porque Salmo não tem capítulo. Salmo 86, o versículo 11. O Senhor Deus diz assim: olha o que a Bíblia vai falar na sua palavra. 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. O salmista está dizendo: me ensina, Senhor, e eu vou andar na tua verdade. Eu não vou desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou fazer o que é certo. A verdade, ela cabe em todo lugar. Possa ser que por você ser verdadeiro, as pessoas não queiram muito estar perto de você, mas o céu está te aplaudindo. A Bíblia diz lá em Efésios 5, verso 9. Escute bem o que a Bíblia diz. Efésios, é só virar as páginas aqui, 5, 9. O Senhor diz assim: porque o fruto do Espírito, que está em toda bondade, justiça e verdade. Quando você anda na verdade, você está produzindo um fruto do Espírito. O Espírito Santo está com você. Porque onde tem a verdade, onde tem a justiça, o Senhor se faz presente. João, ele vai falar no capítulo 3 de João, lá no verso 21. O apóstolo João, ele vai dizer algo que a gente tem que parar um pouquinho. E você pode prestar atenção. Quando alguém que outrora era para estar na luz e começa a se afastar da luz, é porque essa pessoa não anda mais na verdade, ela está andando nas trevas. João 3, verso 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem está na verdade não tem medo. Pode se levantar um pouco. Estão falando mal, pode falar. Eu estou com a verdade, eu não tenho medo disso. Estão caluniando, pode caluniar. Eu estou na verdade, não tenho medo de estar caluniando. Estão dizendo isso e aquilo, estão levantando falso. Pode levantar o que você quiser, porque a verdade, ela não se dobra. Se olharmos para Cristo, irmão, mentiram, caluniaram. Mas veja se Jesus em algum momento ele se dobrou para nenhuma mentira do diabo. E veja que assim, na hora certa a verdade não foi manifesta. Os próprios soldados que feriram Jesus, quando o céu escureceu, os túmulos se racharam no meio, quando pessoas se ressuscitaram, quando eles viram a natureza gritar, o soldado que estava do lado da cruz foi o primeiro a dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então eu digo para você nessa noite: dizer a verdade vai nos fazer ter poucos amigos? É verdade, mas é melhor ter um amigo que preste do que ter uma multidão que você não pode confiar. É melhor você, e muitas das vezes, pastor, mas é melhor você andar só do que andar mal acompanhado. Mas não, é muito melhor. Eu vim para casa hoje, eu estava escutando um vídeo, eu tenho um canal que eu fico vídeo, que só com um rapaz que ele apresenta. A moça tinha a empresa dela e ela botou uma pessoa para trabalhar para ela.
E a pessoa disse assim para ela: não me fiche não, porque eu recebo Bolsa Família e eu não quero que me fiche eu ficar recebendo Bolsa Família. E ela, no lugar de ter dado um não, e ter dito não vou por esse lado, não fazer o que é certo, ela agiu achando que estava tendo vantagem. O tempo passou e o que foi que aconteceu? A moça que trabalhou com ela, que já começou trabalhando com ela dizendo que ela mentisse, botou ela no pau. Olha só. E ela estava na rede social dizendo assim: gente, não confia mais não, existe, fiz, porque eu fui ajudar, terminei sofrendo. Ela deixou de andar pela verdade e foi seguir a mentira daquela moça e pagou um preço altíssimo, porque botou ela no pau, tem que pagar todos os danos, tudo isso e aquilo, porque ela quis ajudar. E a moça ganhou duas vezes, porque ganhou do governo, que estava sacaneando com o governo, ganhou dela e agora ganhou a indenização. Mas se ela tivesse dito assim: ó, o emprego que eu tenho aqui, você vai ter que fechar. E o meu Bolsa Família, você dê para quem vai, porque para quem vai precisar, você não vai ganhar seu dinheiro já. Ela estava livre, mas ela escolheu fazer um conchavo com quem já andava na mentira. Uma pessoa que eu conheço disse que chegou lá no cadastro de fazer o cadastro do Bolsa Família. Aí a mulher perguntou: você tem marido? Não, já morreu meu marido. O marido estava vivo. Ela matou o marido para poder receber uma ajuda do governo. Agora pare para pensar, vale a pena isso, irmão? Vale a pena viver dentro de uma mentira? Mas tem muita gente assim, mentindo para ter uma aposentadoria, mentindo para estar num determinado lugar, mentindo para receber um benefício. Só que um dia a mentira cai. Dizem por aí que a mentira tem perna curta, e eu digo que nem perna ela tem, ela cai. Só pode aproveitar. A Bíblia diz assim: o tom da mentira no começo é bom, mas no final dá areia na boca. Quem já aqui em algum momento mastigou um pedacinho de areia e ficou sem saber onde essa areia veio na boca? Aquela areiazinha, aquela pedrinha de areia. A Bíblia diz que no final a mentira é igual pedra na boca. Só vai mastigar e não vai sentir prazer nenhum. Pode ser doce no começo, mas viver na verdade vale a pena. Seja na sua vida profissional, seja no seu casamento, seja dentro da sua casa, na igreja, no mundo você andar, na sociedade. Viver na verdade vai nos fazer estar firme no dia do Senhor. A mulher se casou e ela era uma mulher montada. Era peruca, maquiagem e tantas coisas. Quando casou, que o noivo foi ver ela desmontada, ele disse: vou se casar aqui, essa mulher é uma mentira. Essa mulher não é uma mulher verdadeira. Eu estava vendo o irmão falando, dizendo assim: tem pessoas que, se desaparecer, vai ser difícil de achar, porque lá no Facebook tem uma aparência e quando você vê pessoalmente você tem um susto, porque não é nada do que a pessoa mostrou lá, porque está cheia de filtro, né? Então viva na verdade. A Bíblia diz que é melhor ser pobre do que ser mentiroso. É melhor você comer uma refeição e partir de justiça do que ter um banquete com engano. Um dia, meu irmão, um dia aquilo que você pensa que tem de moral, e aí é que a coisa começa a apertar. Me lembrei daquele caso daqueles amigos do mundo, né? A mulher nunca sabia quanto ele ganhava, que ele mentia, né? Enrolar, para cá, enrolar para ali, enrolar para lá. E hoje quem é que recebe dinheiro dele? Nem perna ele tem mais de andar. As pernas foram cortadas. E hoje a mulher recebe o dinheiro e administra, mas um bom tempo da vida dele ele andou na mentira. E hoje a máscara caiu. Rapaz, você ganhava tudo isso. E você fazia o que desse dinheiro? E tudo mentira.
A Bíblia diz que quem anda na mentira é filho do diabo. Então Paulo, quando chega para o lugar, os caras dizem assim, não anda assim não. E ele se tornou inimigo. Tem gente que quando a gente está no começo, no amor, se for possível, obrigado, se for possível, nos bota nos ombros, carrega no braço. Mas se você cobrar tanto assim, imagina, glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou fazendo só uma conjectura, né? Imagina você está morando na casa de alguém e a pessoa recebe com todo amor, com todo carinho, mas a pessoa diz assim, você tem que lavar os pratos, viu? Ok. Olha, arrume sua cama. Já passa muito para já, porque está dizendo assim, ó, aqui tem merda. Eu ouvi um irmão falar hoje que uma pessoa doente chegou e disse assim, eu não vou vir morar na sua casa não, porque eu não vou obedecer às regras. E tem gente dessa forma. Amém? Vamos ficar de pé, né? Já 7 minutinhos, os irmãos estão cansados, estão tudo de coxo cheio, né? Palavra de sábado, palavra domingo, a palavra hoje, mas Deus é fiel. Senhor Deus, a tua palavra é fiel, Pai. A tua palavra diz que a verdade é ela quem liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Senhor Deus, que não nos desviemos da tua verdade, nem para a direita nem para a esquerda. E quando eu digo isso, Pai, não é querendo impor a ninguém, porque se eu não viver a verdade na minha vida, de nada vale, Pai. Eu quero a tua verdade na minha vida todo dia. Eu não quero viver na verdade para afrontar ninguém, Senhor, mas para que cada vez mais o Senhor cresça e a gente diminua, Senhor Deus. Tu és a verdade absoluta, Senhor, e a tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Pai Todo-Poderoso, toma a tua igreja em tuas mãos. Eu não conheço de uma forma completa a história de ninguém, Pai, somente o Senhor conhece. Visita cada um, Senhor, e que essa palavra faça o efeito que assim o Senhor quer fazer no coração de cada um. Em nome de Jesus eu peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, habite com todos. E a igreja diz amém, e a paz do Senhor Jesus para todos.